Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o reforço escolar. Muitos alunos têm a necessidade de ter um reforço escolar. Eu diria que praticamente todos, né? Todo mundo tem, de repente, algumas dúvidas em determinadas disciplinas, não é? Outras disciplinas, os alunos acabam se dando melhor, outras não, para bater um papo sobre isso, como é também a preparação dos professores nesse sentido, né? Porque os professores precisam ter uma preparação adequada para ter condições de dar o reforço escolar da forma correta. Eu estou aqui com o Antunes Rafael, perdão, ele é diretor pedagógico, também é professor de português. Tudo bem? É um prazer tê-lo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Prazer, André, tudo bem? Então tá bom. Ô, Antunes, como eu estava falando, cara, muita gente, não sei, talvez eu tenha exagerado um pouco, talvez não. A maioria dos alunos, de repente, tem essa necessidade de ter um reforço escolar, tendo em vista que sempre tem uma matéria ou outra que acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. Sim, é muito difícil você ter um aluno com aptidões para todas as áreas do conhecimento, né? Geralmente esses alunos são os pontos fora da curva que a gente costuma chamar, né? São os alunos que têm aptidões aí para áreas de exatas, humanas, biológicas, transitam muito bem em todas elas sem necessidade de um reforço. Isso tem muito a ver com o perfil do aluno, com o repertório que ele já tem desde que ele iniciou a sua vida acadêmica, a questão da família, o quanto que a família também está presente nesse processo. Mas, via de regra, eu diria que 95% dos alunos precisam, aí sim, de um auxílio em uma ou outra área, né? Considerando aí esses 2 anos que a gente está de pandemia, isso, obviamente, se acentuou, porque nós sabemos o quanto houve uma defasagem, né, em termos de proximidade do aluno com os conteúdos, com os respectivos professores das matérias, e faz com que a gente tenha que proporcionar aí esse trabalho de reforço, de nivelamento, para diminuir, minimizar esse impacto aí que pode haver, né? Antigamente, eu não sei se mudou, se é uma outra situação, mas eu lembro no meu tempo, a gente falava aula particular, é a mesma coisa? Sim e não, né? Acho que o reforço escolar ele tem propósitos diferentes, né? Dependendo aí da necessidade que o aluno ou que a família enxergue ou que a própria escola enxergue. Há o reforço que é no sentido de você proporcionar um nivelamento mesmo. Então, o aluno às vezes ele mudou foi para uma outra instituição, tem uma defasagem do currículo anterior, precisa aí não que seja uma dificuldade de aprendizagem do aluno, mas sim uma discrepância entre o que ele viu na escola anterior e o que ele precisará ter de pré-requisito para essa escola atual, né? Isso é um trabalho de reforço mais direcionado ao nivelamento. E ao reforço para suprir as necessidades que são de dificuldade de aprendizagem mesmo. Então, aí você precisaria é mais próximo do que costuma se chamar de professor particular, né? Pegar o aluno, trabalhar aqueles conteúdos que ele não está conseguindo acompanhar e aí sistematizar isso de uma outra maneira, diferente daquela que está sendo vista em sala de aula, para que ele tenha visões diferentes sobre o mesmo assunto e consiga aí se encontrar nisso. Então, o reforço em si vai depender muito da necessidade, né, para o que a gente está dando aquele reforço. Há momentos e necessidades diferentes aí, dependendo do caso, né? E o reforço muscular, né, professor, não necessariamente é o professor e apenas um aluno, de repente pode ser um grupo de alunos, né, que tem Sim, a mesma necessidade de buscar entender um pouco mais sobre um determinado conteúdo, as mesmas dificuldades em português, ou em matemática, ou em geografia, história, enfim, e por aí vai. Pode ser em grupo também, né? pode. Esse reforço escolar, ele pode ser individual ou em grupo. Isso vai depender muito. Quando para ser em grupo, ele vai ter que acontecer dentro do ambiente escolar, não tem jeito, é mais fácil. Isso precisa, o que antecede esse reforço escolar em grupo é uma avaliação diagnóstica. Então, é necessário que se faça, né, principalmente agora no início do ano letivo, com todas as turmas,
você tem aí uma avaliação diagnóstica onde você consiga aferir os pré-requisitos daquela série em questão, para que a partir daí você organize esse reforço escolar em grupo. É possível, sim, isso é cabível, e quando você tem um reforço escolar em grupo, esse grupo já é um grupo que foi separado de um grupo maior, então você já está trabalhando com um grupo menor de alunos ali que necessita desse reforço. E você consegue, já que você está trabalhando com um grupo menor, você consegue identificar dentro desse grupo quais são os alunos que precisam ainda mais de um atendimento individualizado. Então, o reforço coletivo, para alguns alunos, ele é suficiente, ele vai suprir a necessidade, para outros alunos, requer aí um atendimento individualizado, um trabalho mais específico, focado na dificuldade desse aluno. Bom, e também há necessidade, né, dos professores terem toda uma preparação adequada para isso. Como que funciona? Os professores, eles são preparados para o reforço escolar? Essa preparação dos professores, a gente trabalha com dois grupos de professores aqui, né? Com duas esferas docentes. A gente tem uma esfera dos professores titulares, que são os professores que ministram as disciplinas regularmente em sala de aula, e a gente tem uma outra equipe de professores, que são os professores plantonistas ou os professores de reforço, né? Então, esses professores de reforço precisam estar em constante contato com o professor titular da disciplina para entender a dinâmica que está sendo trabalhada em sala de aula, quais são os conteúdos que estão sendo abordados, de que forma que esse conteúdo está sendo trabalhado com os alunos em sala de aula. Então, é preciso que esse professor de plantão, esse professor de reforço, acompanhe as aulas dos professores titulares para entender qual é o mecanismo, as estratégias pedagógicas que estão sendo utilizadas ali, e, na sequência, ele possa preparar o seu plano de reforço. Então, não adianta eu colocar o aluno numa sala para aula de reforço sem ter tido esse planejamento. O que esse professor vai trabalhar, né? Quais são as habilidades, quais são as competências que foram identificadas nas avaliações diagnósticas que precisam ser retomadas nessas aulas de reforço. Uma aula de reforço, assim como todas as aulas, mas pensando especificamente nessa característica da aula de reforço em si, ela precisa ter um propósito, né? Precisa ter um objetivo a ser alcançado ao final daquela aula. Então, mais do que nunca, é necessário que haja um planejamento, que haja um alinhamento com o professor titular, que o professor de reforço tenha ferramentas para aferir ao final da aula se o objetivo foi alcançado ou não. Então, e por isso que o acompanhamento desses alunos precisa ser feito muito de perto, porque é um trabalho que não pode durar o ano inteiro, ele não pode ser longo, né? O reforço ele precisa ser pontual, precisa ser bem objetivo, né? Bem assertivo. Não se dá tempo numa aula de reforço de você aprofundar teorias, de você trabalhar um conteúdo de forma muito extensa. Isso você faz na aula regular. A aula de reforço ela tem que ter objetividade, assertividade e, obviamente, mecanismos para você aferir o desempenho desse aluno, se obteve aí o êxito ou não com essa atividade de reforço. Muito interessante isso que você falou, professor Antunes, porque realmente, de fato, precisa haver esse alinhamento, não é, com o professor titular. E outra coisa muito importante, não é, que você falou agora, que eu peguei aqui, é que não é, o reforço escolar ele precisa ser pontual. Eu acho que isso é fundamental. Gostaria que você explicasse um pouco mais essas duas questões, não é? A importância de ter, de fato, o alinhamento com o professor titular, justamente para haver um rendimento de forma adequada, né, do aluno, e também essa questão que o reforço escolar precisa ser pontual, porque é exatamente isso que você falou, não tem como o estudante, o aluno, aprender todo o conteúdo no reforço escolar. É importante que as pessoas saibam realmente separar direitinho o que é a aula, né, e o que é o reforço escolar, né, professor? Essas duas partes, né, essas duas coisas, elas se complementam, né? Esse alinhamento é justamente o que vai proporcionar que o reforço seja pontual, né? Senão o professor particular, seja ele particular ou seja o professor da instituição responsável por esse reforço, se ele não tiver esse contato, esse alinhamento com o professor responsável da disciplina, ele vai ficar perdido e sem saber o que trabalhar na aula de reforço.
e aí corre-se o risco dele entrar com o conteúdo, muitas vezes, desnecessário para aquela situação específica do aluno. Então, uma coisa está diretamente atrelada à outra. É esse planejamento, é esse alinhamento que vai proporcionar que a aula de reforço ela seja cada vez mais específica para a necessidade do aluno, né? E até mesmo pensando do ponto de vista psicológico e emocional desse aluno. Muitas vezes o aluno, quando ele é encaminhado para um reforço escolar, ele tem uma ideia pejorativa sobre si mesmo, né? Ele pode gerar essa ideia de que, poxa, eu estou sendo encaminhado para o reforço, então eu não sou bom o suficiente como os meus colegas. Então, significa que eu preciso de um suporte a mais do que o meu amigo, né? Então, esse aspecto psicológico que pode, sem dúvida nenhuma, afetar a aprendizagem desse aluno, precisa ser levado em consideração quando você estrutura um trabalho de reforço escolar, para que justamente esse aluno compreenda que são lacunas que, independentemente dos motivos pelos quais elas foram criadas, essas lacunas precisam ser sanadas. Lacunas de conhecimento, lacunas às vezes é um treino específico de uma determinada matéria, não significa que isso tenha a ver com a habilidade desse aluno aprender ou não. Talvez ele só não tenha tido a oportunidade de ver isso da forma correta ou da forma tão aprofundada como esse conteúdo exigia, né? Então, ter conhecimento dos pré-requisitos, né, de quais são os conteúdos, quais são as habilidades, quais são as competências que esse aluno precisa ter para aquela série em questão, ou para aquele momento do ano letivo, é importante para se estruturar um reforço bastante específico, bastante objetivo, né? Uma outra situação, professor, é que muitos alunos, às vezes, têm, além disso que você muito bem colocou e tudo mais, às vezes o aluno pode não se sentir legal por estar sendo encaminhado para o reforço escolar, mas uma outra situação também é que muitos estudantes, eles acabam, enfim, tendo a impressão, a imagem de que o reforço escolar é chato, né? Você mesmo que está nessa área e, obviamente, sabe muito mais do que eu, já deve ter ouvido diversas vezes, puxa vida, é reforço escolar, aula particular, enfim, seja qual for a nomenclatura, nossa, que pé no saco, tudo mais. Há, de fato, a necessidade também de deixar o negócio não tão, enfim, monótono. Tem como mudar isso para não ficar aquela impressão de, puxa vida, reforço escolar, chato pra caramba. Tem isso ou não, professor? Tem, às vezes o aluno entende que o reforço escolar é um castigo, né? Ele entende que é uma punição, Exato. né? Então, mudar a visão dessa atividade, ela é fundamental para que essa mesma atividade tenha êxito, né? Senão o aluno vai para o reforço escolar achando que ele está indo quase que para um abatedouro, né? E aí ele acha que vai ser massacrado ali. Então, essa percepção precisa ser mudada para que ele entenda que o reforço é um auxílio, é um suporte, né? Todos que estão ali por ele, para auxiliá-lo nessas carências cognitivas ou nessa dificuldade que ele apresente de um determinado conteúdo. Então, como fazer isso, né? Acho que aí entra muito o trabalho da orientação educacional, o trabalho do orientador pedagógico, ele é fundamental para sistematizar com o aluno a visão que ele tem sobre ele mesmo, né? Identificar quais são essas carências, entender que a escola está ali apoiando esse aluno nesse momento e que esse momento ele é passageiro, ele não é permanente, ele é um recorte do ano letivo, é um recorte do momento acadêmico que precisa ser olhado com bastante cuidado. E o aluno entender também que esse reforço agora, no momento em que ele é ofertado, vai evitar que ele tenha prejuízos acadêmicos lá na frente. Então, que ele seja convocado para uma recuperação, que muitas vezes ele corra o risco de uma retenção escolar. Então, trazer o aluno para dentro do processo, fazer com que ele também se autorresponsabilize por esse processo e, obviamente, esteja aberto aí a esse trabalho que a escola tem a oferecer. Isso faz com que ele se enxergue, na verdade, como parte desse sucesso, né? E não apenas como alguém que, olha, eu não fui nem consultado sobre a necessidade ou não de participar do reforço. Simplesmente saiu uma lista de convocação e eu tenho que participar. Não, é importante que ele seja ouvido, que ele também ouça por parte da orientação educacional quais são os critérios que levaram ele a ser convocado, qual é o objetivo que se pretende alcançar com ele nesse processo, para que ele possa também se perceber parte disso e, obviamente, tenha um envolvimento diferente com esse reforço.
até em cima disso, professor, que você colocou, não é? Parte exatamente de quem? Porque imagino que tenham muitos pais nesse momento assistindo ao quadro De Olho na Educação, aqui na tela da TV Câmara Campinas, ou assistindo pelo YouTube, não é? E talvez estejam com essas dúvidas. Parte de quem? Do professor, que de repente detectou que o aluno precisa, o próprio aluno chega e fala, puxa vida, estou estudando aqui, mas estou encontrando dificuldade, ou até mesmo os pais podem observar de fora essa situação, enfim, ou de repente todo mundo junto, explica para o pessoal que está em casa, principalmente os pais que têm esse tipo de dúvida, professor, de quem que parte, como agir nesse caso, o que os pais podem fazer também para ajudar os filhos. Esse olhar, essa observação, ela parte de todos os envolvidos, sejam os professores, seja a equipe pedagógica que acompanha esse aluno, coordenação, orientação, direção pedagógica, sejam os próprios alunos, né? Quando se trata dos alunos, a gente pensa sempre, né, e vê isso claramente, que os alunos das séries mais avançadas, então o ensino médio, por exemplo, ele já consegue ter uma autoavaliação sobre a necessidade ou não do reforço, né? Os alunos das séries iniciais não vão ter essa percepção tão palpável, tão concreta, e aí é preciso que haja o acompanhamento da escola, que haja o acompanhamento dos professores, de encaminhar esse aluno para o reforço, de sugerir para a orientação que esse aluno participe de determinadas aulas para reforçar determinados conteúdos, ou a própria família também tem esse acompanhamento, consiga identificar e procurar a escola para saber se a escola tem recursos, ou se a escola oferece condições para que esse aluno tenha essas aulas. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em parceria. A gente não pode transferir essa responsabilidade somente para o aluno, né? Esperar que o aluno se movimente nessa direção é transferir uma responsabilidade para um adolescente, para um pré-adolescente, que não necessariamente vai ter autonomia e maturidade para fazer isso. Então, requer quem? Os especialistas, que são os professores e a equipe pedagógica da instituição, e a família na outra ponta, né? Ambos, né, essas duas pontas aí, precisam ter um olhar de cuidado, um olhar de atenção para o rendimento acadêmico desse aluno, e não é só esperar o resultado da prova chegar para eu poder tomar essa decisão, é no decorrer do processo, né? Como que esse aluno tem se envolvido com as atividades, como é que ele tem se envolvido com as aulas, ele já vai dando indícios se ele está acompanhando ou não. Então, esse olhar é preciso que essas duas pontas, a escola, né, os professores que estão no dia a dia com o aluno, a orientação educacional, a coordenação pedagógica, e do outro lado, a família. Então, essas duas pontas são os principais responsáveis por trazer esse aluno ou proporcionar para esse aluno essas aulas de reforço, né? De novo, o aluno mais velho, o aluno do ensino médio, principalmente, ele já consegue ter essa percepção, mas às vezes ele não sabe como buscar essa ajuda. Ele sabe que ele está indo mal, ele sabe que ele precisa, mas às vezes ele não sabe como pedir isso. Então, dentro da unidade escolar, dentro do ambiente educacional, ele precisa ter esse canal aberto com o orientador educacional ou com o coordenador pedagógico para solicitar ajuda, se a escola já não oferece isso abertamente para todos os alunos, né? O reforço escolar ele é indicado apenas nos momentos de prova ou não? Não, jamais. Eu acho que o reforço escolar no momento de prova, eu estou, mais uma vez, condicionando esse aluno a só estudar para a prova, não para sanar a sua dificuldade acadêmica, né? Ótimo. O reforço escolar, ele precisa ser dado e precisa ser trabalhado para você sistematizar um conteúdo de forma permanente, né? E sedimentar determinados assuntos que sejam subsídios para o que o aluno vai aprender nas séries avançadas, né? Essa ideia do reforço escolar em véspera de prova é o que, infelizmente, destrói todo um trabalho a médio e longo prazo, porque de novo, eu reforço para o aluno que, olha, então não precisa, a sua dificuldade não tem problema, vai só no reforço na véspera que você vai conseguir bem na prova, porque passou a prova, a dificuldade está ali, ela está instaurada, eu preciso sanar essa dificuldade como um todo, e não só para a prova, né? Excelente.
Bom, a gente agradece aqui sua participação no quadro De Olho na Educação. Muito obrigado por esclarecer as dúvidas e um ótimo ano aí, um feliz 2022, professora. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para todos, feliz ano novo, viu? Ok, muito obrigado. Pessoal, já sabem, né? Até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.